nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chame Carvalhos de Justiça. Olá, tudo bem? Aqui mais uma vez é o pastor Sandro. Estamos chegando no nosso final da série de meditações sobre a magia do Natal. E o versículo que nós vamos meditar hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, que diz que ele veio para servir e não para ser servido, e oferecer a sua vida em resgate de muitos. Hoje nós vamos falar sobre o que o Natal tem para nos ensinar sobre as desigualdades sociais. Vamos lá? Muitas das vezes nós meditamos, pensamos, nós analisamos a nossa vida, projetamos coisas para nós, desafios, metas, que são boas de serem traçadas, mas há algo que nós precisamos ter na nossa mente, em nosso coração, que foi algo que Cristo veio trazer para nós. Preste atenção. Eu sei que esse vídeo vai ser um pouco controverso, algumas pessoas não vão concordar, mas eu vou tentar pautar pelos valores do reino. A gente precisa quebrar um pouco, como vamos dizer, a gente precisa quebrar um pouco com o domínio e com o senso comum, e como cristãos e como pessoas que acreditam que Cristo tem uma mensagem para nós, nós precisamos priorizar as verdades e os pensamentos do reino, porque eles não são os pensamentos deste mundo. O Senhor Jesus disse: olha, o meu reino não é deste mundo. E quando ele fala sobre isso, ele deixa claro a sua não dependência com as coisas que acontecem neste mundo. Você consegue entender até aqui? Então ele não tem vínculo, ele não tem nenhuma obrigação em permanecer segundo a lógica deste mundo. Vamos para algumas lógicas deste mundo. O mundo prega que nós precisamos conquistar, que nós precisamos crescer, que nós precisamos ganhar coisas. E o que a Bíblia diz? O que o Cristo diz? Jesus diz que aquele que é o menor, esse é o maior. A Bíblia diz que aquele que quiser ganhar tem que perder. A Bíblia diz que aquele que quiser crescer tem que diminuir. Consegue entender? A Bíblia diz que aquele que quer ser orgulhado, quer ter orgulho, precisa se humilhar. Então a Bíblia nos mostra que Cristo sempre vai na contramão dos valores deste mundo. E isso é para todos os aspectos da nossa vida. O Senhor Jesus, ele não tem vínculo com os valores e com os pensamentos desse mundo, com a lógica, com o raciocínio terreno, mundano e limitado. Vamos continuar então a respeito do que nós estávamos falando. Então, quando Marcos diz que o Filho do Homem veio para servir e não ser servido, isso nos faz pensar que quando Jesus, Deus, se faz carne, nasce no ventre de uma mulher chamada Maria, casada com José, que chega a esse mundo
para nos trazer as boas novas da salvação. E não somente da salvação, de trazer boas novas para o nosso coração, para a nossa mente, para o nosso proceder, para a nossa forma de ver a vida. A gente começa a entender que Cristo veio para trazer um novo paradigma, uma nova forma de pensar a vida, uma nova forma de se comportar. E nesse vídeo nós vamos falar sobre as desigualdades sociais. Hoje nós vivemos um tempo dentro das igrejas em que muito é pregado a ascensão material, a ascensão social, e isso tem sido um tema recorrente nos altares de várias igrejas, isso tem sido um tema recorrente na boca de vários pastores. E eu não sou contra, eu creio que Deus pode te dar condição, te abençoar e de te enriquecer. Eu creio nisso, creio mesmo. Mas eu creio também que se o poder de Deus pode se manifestar na minha vida em fazer com que eu ascenda materialmente, economicamente, socialmente, e isso se restringe a isso é um motivo e um fim muito medíocre e muito pequeno. Por que eu seria rico? Por que eu ficaria rico? Quando Cristo nos chamou, Ele nos chamou para um propósito. Quando Jesus chega e começa o seu ministério e começa a convidar os discípulos, Ele não diz assim para os discípulos: olha, venha até mim e você vai ter uma vida abençoada. Olha, venha após mim e você será um dono de uma grande frota de barcos. Olha, venha após mim e o seu escritório vai lucrar e eu vou liberar as vendas e eu vou liberar os processos. Não, o Senhor Jesus diz: olha, me siga e vamos ser pescadores de homens, pescadores de pessoas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, mais do que nos salvar e nos oferecer a salvação, mais do que oferecer uma nova vida, Ele nos ofereceu uma vida com um propósito. Ele já nos deu uma missão. Todos aqueles que entregam a sua vida a Cristo já recebem uma missão, porque essa é uma vida com propósito, de sermos pescadores para ganharmos almas para o reino de Deus. E aí, quando eu vou pensar na possibilidade de Cristo, do Senhor Jesus, manifestar o seu poder, e esse poder atingir a minha vida financeira, atingir a minha vida profissional, eu preciso entender que esse propósito de uma nova vida precisa afetar essa ascensão profissional, essa ascensão econômica, essa ascensão social, no meu status de vida profissional. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Cristo, Ele espera de você. Hoje eu estou falando para pessoas cristãs que entendem que Cristo é Deus, que reconhecem os valores de Cristo e que são pessoas que têm uma situação financeira mais favorável, pessoas que têm pessoas sob a sua gestão, pessoas de posse, pessoas com dinheiro, donos de empresa, donos de comércio. Se Cristo te deu a oportunidade de ascender, de crescer, é para que você sirva e não para que você seja servido. Eu sei que isso vai afetar muitas pessoas que eu vou falar. Muitas pessoas, inclusive da igreja, não vão gostar do que eu estou falando, porque elas acham que o fato de elas enriquecerem é o sinal de que Deus está com ela. E muitas das vezes pode não ser, porque Deus pode não estar sendo Deus na sua vida. Jeová, Jesus, o Espírito Santo podem estar não controlando a sua vida e você achar que está servindo a Deus, mas está servindo a Mamon, ao Deus do dinheiro e da riqueza. É a Ele que você está servindo, porque é a Ele que você devota o seu culto, é a Ele que você devota o seu tempo, é a Ele que você devota a tua força, porque você trabalha em prol do enriquecimento e só. Isso é medíocre, isso é mesquinho, isso é pouco. Quando eu trabalho para o Senhor, e Ele resolve me abençoar, isso não foca e não finaliza apenas no enriquecimento, mas isso me revela um propósito maior. E que propósito maior é esse?
quando eu penso no Natal, na chegada do nosso Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo, eu não tenho como não lembrar da passagem que reflete isso, do Senhor Jesus sendo rico e se fazendo pobre. A Bíblia diz que ele mesmo sendo Deus, não se outorgou ser chamado igual a Deus, antes se esvaziou, se humilhou e tomou a forma de servo. Preste atenção. Você que deseja crescer na vida, você que deseja enriquecer, você que já cresceu, você que já conquistou, Deus tem um propósito para esse teu momento. Deus tem um propósito para essa tua situação. Deus está te proporcionando um momento para servir e não ser servido. Deixa eu falar para você que é empresário, bem-sucedido, cristão, evangélico. Sua empresa cresceu. Eu sei que nós estamos vivendo tempos de crise financeira no país, momentos de turbulência, mas é certo que muitas pessoas conseguiram crescer, algumas empresas até lucraram com a crise, como os bancos, né? Como outros setores da nossa economia. Você que é cristão, que é dono de uma empresa, que vai para a igreja e conta o testemunho, Deus me abençoou, essa bênção transbordou para o lado? Unge o meu cálice transborda. Seu cálice transbordou? Ele transbordou, ele abençoou a vida de outras pessoas. Porque se a sua empresa cresceu, se a sua empresa lucrou, se você conseguiu um superávit, não é verdade? Então o salário dos seus funcionários aumentou também, você proporcionou uma participação de lucros na sua empresa, você proporcionou uma melhoria na condição de vida dessas pessoas, e com certeza essas pessoas olharam para você e pensaram, caramba, o meu patrão ele é cristão e realmente ele expressa uma coisa diferente, porque ele nos abençoou, a empresa cresceu e nós crescemos junto com ele. Aconteceu isso na sua empresa? Aconteceu isso no seu trabalho? Aconteceu isso com as pessoas que você gerencia? As pessoas cresceram junto com você? Ou só você cresceu à custa do trabalho das outras pessoas, à custa do sacrifício, sem querer saber se essas pessoas passam privações, sem querer saber se a família dessa pessoa passa momentos de dificuldade e enfermidade, e ali se valendo do trabalho dela, como se fosse um trabalho de um sentimento quase que servil e escravo. Você abre a sua boca em cima de um altar com um microfone, sem um mínimo de vergonha na tua cara, para dizer que Deus está te abençoando e as pessoas que estão ao seu lado sendo usadas e colaborando e trabalhando para que essa ascensão financeira chegue na sua vida, e você sequer repassa isso para essas pessoas. O Natal ele me ensina isso. O Natal me ensina que Deus, sendo glorioso, se esvaziou. Jesus se esvaziou. E eu quero passar duas cenas aqui da Bíblia, onde Jesus Cristo se defronta com duas pessoas que eram ricas. A primeira cena é do jovem rico. Um jovem que era rico, que tinha posses. A Bíblia vai nos mostrar que ele tem um encontro com Jesus e ele se mostrava extremamente religioso, como muitas pessoas na igreja hoje são. São ricas e religiosas e acham que por serem religiosas estão servindo a Deus, quando na verdade elas só estão servindo seus próprios interesses em crescer e em querer cada vez ter mais. Um bom carro, um melhor carro, uma melhor empresa, e tudo isso, e tudo finaliza aí. Ela não é uma pessoa abençoadora. E quando Jesus chega para aquele jovem e diz assim, você quer me seguir? E aquele jovem, sim, eu quero. Jesus lança uma proposta para ele, porque Jesus sabia o que essa proposta causaria no seu coração. Jesus diz assim, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E a Bíblia diz que aquele jovem, olhando para Jesus e Jesus olhando para ele, Jesus viu aquele jovem ir embora, triste e pesaroso, porque ele era dono de muitas propriedades e não quis abrir mão das suas propriedades para servir a Jesus. Porque, na verdade, ele só queria que Jesus fosse mais uma propriedade dele. Ele queria que a sua fé e a sua religião não causasse efeito onde realmente estava o seu altar, porque ele em nenhum momento serviu a Deus. Em nenhum momento o seu coração estava em Deus, mas estava em Mamon, estava nas riquezas, estava no dinheiro.
A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores, ou se serve a Mamon, ou se serve a Deus. Você não pode estar servindo a Deus quando o seu coração está nas coisas materiais, entenda isso. Segundo episódio, a Bíblia diz que Jesus está andando pela cidade, e um homem chamado Zaqueu, por ser de baixa estatura, desprezado pelas pessoas, por ser cobrador de impostos, um homem corrupto, que usurpava o dinheiro das pessoas, que criava dificuldades. Quantas vezes nós já não vimos, né? Quando entramos em setores da prefeitura, em departamentos públicos, quando a gente percebe que aquela pessoa ali com aquela autoridade gera uma dificuldade, cria uma dificuldade para te vender a solução. Para te proporcionar a solução do próprio problema que ela está causando para você. Porque ele é corrupto. Ele não tem parte com o Senhor. Ele não tem parte com o valor do reino de Deus. E aí a Bíblia diz que Jesus olha para Zaqueu e diz assim: Zaqueu, desce porque hoje eu vou estar contigo na sua casa. E Zaqueu tem um encontro verdadeiro, genuíno com o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele vai ressarcir todas as pessoas muito mais do que aquilo que ele a tinha defraudado. Você tem alguma dúvida que Zaqueu, ao ter um encontro com Cristo, a sua condição de vida financeira diminuiu? Porque ele não ressarciu simplesmente aquilo que ele tomou, mas ele ressarciu numa porção mais elevada. O que eu quero que você entenda é o seguinte: você que é um político evangélico, você que deseja ser, você que tem dinheiro, se você oprime o pobre, se você enriquece à custa do sofrimento, se a base da sua ascensão financeira é a dor do pobre, o sofrimento do povo, você não tem parte com o reino do Senhor Jesus. Porque ele falou que o reino dele não é deste mundo. E quando ele chegou neste mundo, a Bíblia diz que ele veio para servir e não para ser servido. Isso é para a nossa vida financeira, é para a nossa vida ministerial também. Você que é pastor, você que é presbítero, você que é líder, que acha que o Senhor te elevou, que a sua igreja cresceu e que você acha e hoje você pensa que precisa ser servido. Você não tem parte com o reino do Senhor Jesus, porque o reino do Senhor Jesus, se há alguma hierarquia na Bíblia, essa hierarquia aponta para baixo, porque a Bíblia diz que nós precisamos nos humilhar, a Bíblia diz que nós precisamos servir, a Bíblia diz que nós somos chamados para ser servos. Então, se eu tenho uma condição financeira, não sou eu que sirvo ao meu dinheiro, mas é o meu dinheiro que serve a mim. E se o meu dinheiro me serve e eu sou chamado para servir, o meu dinheiro foi colocado na minha vida para servir as pessoas. Entenda isso. O Senhor Jesus espera isso de você. Porque se você não responde ao Senhor Jesus com a sua vida financeira, com a função que você ocupa, com o cargo público que você ocupa, você está afrontando, está desmontando o sentido verdadeiro do Natal. Talvez enquanto eu estou falando isso, as pessoas podem estar pensando: e esses políticos que se dizem cristãos e que são corruptos? E esses pastores que são corruptos? E esses pastores que roubam? Eu não vou dizer que eles estão no inferno, mas eu vou dizer uma coisa: vocês precisam se arrepender. Jesus diz: arrependei-vos. Essa é a mensagem da chegada dele aqui nesta terra. Arrependei-vos, porque o meu reino está próximo. Ou nós nos arrependemos, nós não, né? Porque eu não sou rico. Ou a classe cristã que o Senhor proporcionou, permitiu que estivesse numa posição de governo, de afetação das outras pessoas pela sua condição financeira, se arrepende e muda de rumo, ou você, ou vocês, prestem atenção, vou apontar o dedo mesmo para a câmera, porque a Bíblia diz que nós precisamos profetizar, e o profeta sempre é indigesto. Ou vocês se arrependem, ou vocês não terão parte no reino do Senhor. O Senhor Jesus não te chamou simplesmente para ser rico. O Senhor Jesus Cristo te chamou para ser esvaziado e para servir. Se você acha que o Senhor Jesus Cristo trouxe um evangelho de prosperidade simplesmente para te enriquecer à custa dos outros, deixa eu te falar uma coisa: você é uma pessoa medíocre, mesquinha, e isso nada parece com o sentido do Natal. Nada se parece com o sentido do Natal. Se você quer realmente que o Natal esteja na sua casa, quando você estiver diante daquela mesa
gigantesca, cheia de comida, pense naquelas pessoas que proporcionaram que você estivesse aí. Pense e peça que o Espírito Santo toque no teu coração e que te dê um direcionamento e que te ensine a como responder aquilo que o Senhor tem proporcionado você viver ou talvez tenha permitido. Se liberte dos valores desse mundo e comece a agir de acordo com os valores do reino do Senhor, com aquilo com que realmente o Natal representa. Porque senão a tua mesa de Natal, quando você estiver orando ali com a sua família, agradecendo, Senhor, muito obrigado por essa mesa farta, pela minha família, essa oração subirá como uma afronta diante do Senhor, porque Natal não é isso. Natal é se esvaziar, Natal é servir e não ser servido. Amém? Hoje o vídeo foi meio estressante, mas eu precisava passar essa mensagem diante do momento em que nós estamos vivendo. Se essa mensagem abençoou, se você acha que é válido com que essa mensagem ecoe e alcance as pessoas diante da realidade que nós estamos vivendo, pela leitura que nós fazemos do Evangelho hoje nas igrejas, compartilhe, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e que Deus te abençoe.